Boa noite, pessoal. Então, a Mari já fez aqui a introdução, então já não vou fazer enrolação nenhuma, já vou chamar aqui logo nossos convidados para a gente discutir bastante sobre o Lewis Premium. Então, eu gostaria de convidar primeiramente a doutora Raquel Gomes. A Raquel, ela tem um currículo aí muito amplo, né? Ela é doutora pela Unifesp, pós-doutora pelo Tufts New England Eye Center e é uma grande especialista em catarata. É um prazer te receber aqui hoje, Raquel. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Então, dando sequência aí às apresentações, gostaria de chamar o Dr. Ivan Corso Teixeira, também especialista em catarata, assistente da Santa Casa, diretor clínico aqui da Vision One São Paulo, então também vai enriquecer muito a transmissão. Já gravou um podcast muito legal com a gente recentemente, que foi muito elogiado. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Boa noite, Rachel. Boa noite, Rick, que está chegando aí também. Muito massa estar com vocês aqui. Show de bola. Pessoal da Santa Casa que está dominando aí, os três são faqueiros aí, egressos da Santa Casa, então o pessoal sempre manda mensagem no nosso Instagram, os melhores faqueiros são da Santa Casa, então eu acho que tem uma certa razão aí, porque dominou aí o facultado. E eu queria chamar o Dr. Ricardo Nozé, também é especialista em catarata, córnea e doenças externas pela Unifesp, também com fellow no exterior e assistente da Santa Casa também. Dr. Ricardo, muito prazer te receber. Obrigado, pessoal. Boa noite. É um gigante prazer estar aqui com vocês hoje, do lado dos meus R+, aí, o Ivan e a Raquel, me ajudaram a aprender lá na Santa Casa. Então, é sempre um grande e enorme prazer estar aqui com os dois juntos, né? Muito bom, pessoal. Já tem mais de 83 pessoas ao vivo. Vamos bater 100 aí, manda para os seus colegas. Lembrando que no final a gente vai anunciar os vencedores do Festival de Filmes. Nós vamos começar a nossa discussão aqui, pessoal. A gente trouxe 3 casos para discutir, mas os casos servem apenas aqui como um enredo para que os nossos discutidores desenvolverem mais sobre as Lewis Premium. Então, eu vou passar bem rápido aqui os casos. Então, o primeiro caso é de uma paciente do sexo feminino, aposentada, que tinha uma baixa visual para longe e para perto e que queria reduzir a dependência dos óculos. Ela é uma paciente que usa muito celular e computador e dirige pouco, né? A gente sabe que essas perguntas são importantes de fazer no pré-operatório. Ela passou rápido, mas ela tinha hipertensão e pré-diabetes bem controlados. A refração dela, né, era uma refração aqui não apareceu. Apareceu. Uma refração aqui com uma hipermetropia com astigmatismo, nada muito relevante, uma catarata N3 nos 2 olhos, e no fundo de olho, sem nenhuma alteração digna de nota. Mari, comenta um pouquinho aqui a topografia, né, o Pentacan da paciente, por favor. Aqui a gente tem o exame de Pentacan, né? As pacientes a gente vê que a gente tem um astigmatismo, não é um astigmatismo muito alto, ele tem uma discreta assimetria inferior, mas ele tem, na região mais central ali, uma regularidade bastante razoável. Beleza. E uma CT de mácula basicamente normal também, que eu passei rápido. Então, eu queria abrir aqui a primeira discussão para o Ivan, né? Dentro desse caso de uma paciente com exames basicamente normais, que quer independência de óculos e que prefere aqui o computador, o celular, queria que você desse aqui um panorama das opções de lentes para esse paciente e já correlacionando com as próprias curvas de defocus que você desenvolveu e que a gente vai mostrar aqui na sequência. Já vou até colocar aqui, deixar, caso você já queira começar falando delas. Bom, acho que eu dei sorte aí, me dei bem com o caso, né? Casinho padrão, filé, tudo vai a favor de uma indicação de uma lente difrativa nesse caso, né? Até interessante que vocês colocaram computador e celular, porque usar equipamento eletrônico facilita muito a nossa vida, assim, é muito mais complicado agradar um paciente que lê um livro de papel do que um paciente que lê um Kindle, um iPad, outra coisa assim, principalmente por conta da sensibilidade ao contraste, né? Você conseguir controlar a luminosidade desses aparelhos facilita muito a nossa vida na hora de deixar esses pacientes satisfeitos. Então, obviamente que ainda teria algumas outras coisas para a gente avaliar aí, explicar os efeitos colaterais que essas lentes podem ter, explicar algumas outras questões, limites da tecnologia, assim, né, limitações da tecnologia, mas ao meu ver é uma excelente indicação aí para implante de uma lente difrativa de última geração.
A gente tem diversas opções, não teria uma escolha específica de uma lente, assim, acho que qualquer uma das lentes mais modernas que é uma discussão à parte, mas que são trifocais, né, que usam a ordem 0, a ordem 1 e a ordem 2 de difração da lente, aí, ou a ordem 3, a 1, a 2, a 0, a 1 e a 2, ou a 0, a 2 e a 3, né, dependendo do caso, dependendo da Panoptix, por exemplo, né, que tem 4 ordens, mas anula uma. Qualquer uma delas funcionam bem, assim, né, e aí, correlacionando com a curva de defocus, vocês conseguem ver que a qualidade de visão... Então, vou explicar para o pessoal, o meu mouse não vai aparecer aí na tela, mas vou tentar explicar rapidamente aqui para quem não tem familiaridade com curvas de defocus, o que são essas linhas e como que a gente lê isso, né? Então, como que é feito esse exame? Eu coloco o paciente no greens, faço a refração dele para longe, deixo, então, qualquer ametropia residual corrigida. A partir disso, eu coloco 1 grau a mais, 1 grau acima de lente positiva e vou descendo as lentes de 0,25 em 0,25. Essa é uma coisa que muita pouca gente faz, porque dá um trabalhão danado. Normalmente, as curvas de defocus são feitas de meio em meio, mas com 0,25 consegue pegar alguns detalhes a mais que são interessantes. Então, você vai descendo e você vai formando essa imagem. Quando você chega no 0 de adição, né, de mudança, é a correção para longe do paciente. Então, ali onde está o 0 é a visão de longe do paciente, sem, digamos assim, perfeitamente corrigido, né, sem nenhuma ametropia residual. Depois disso, todas... Isso, exatamente aí. Exatamente aí. Depois a visão tende a baixar um pouco, que precisa ter algum lugar que você perca um pouco de qualidade de visão para jogar esse foco, para distribuir esse foco em distâncias que são mais relevantes no dia a dia. E com as lentes trifocais, principalmente, aí você começa a ter um aumento da qualidade de visão a partir de uma dioptria 25, que é em torno de 1 metro a 80 centímetros de ponto próximo, e a partir disso aí você tem sim um platô de qualidade de visão extenso, indo aí até pelo menos 3 dioptrias na grande parte das lentes, e com isso você gera uma amplitude de foco interessante aí em torno de 35, 40 centímetros, aí pelo menos até 60, 70, que é grande parte das nossas funções cotidianas para perto e visão intermediária, né? Você pode ter queixa, por exemplo, nessas lentes do paciente falar, eu enxergo bem para perto, enxergo bem no computador, enxergo bem para distância, mas a hora que eu estou conversando com alguém na mesa de jantar, essa pessoa que está a 1,5 metro de mim, ela fica embaçada. Isso pode acontecer. Eu já tive paciente que teve essa queixa. E aí você tem que orientar ele que tem algum ponto de visão, a visão não é contínua. Né, da tecnologia. Exatamente. Vou dar uma bem simplificada aqui para os residentes que nunca viram na vida. Gente, então aqui nessa parte do gráfico, a gente tem a acuidade visual, tá? E aqui são o defocus que a gente chama, né? Então, o grau que a gente vai colocar, o que na prática vai corresponder à acuidade visual do paciente para uma determinada distância, tá? Então, se você quer saber, por exemplo, aqui o 0 seria a distância para longe, tá? Quando a gente tem aqui -1, então a gente vai inverter. A gente colocaria 1/1, vai dar 1 metro. Se eu quero saber qual que é a visão dele esperada, por exemplo, a 50 centímetros de distância, a gente vai aqui no -2, tá? Então, a gente vai dividir 1 por 2, vai ficar meio, né? Então, vai ficar 50 centímetros, tá bom? Então, quando a gente quiser, por exemplo, a cerca de 30 centímetros, né? 33, na verdade, a gente vai aqui no -3, e essa aqui é a acuidade esperada, tá? Então, vocês estão vendo que cada corzinha aqui corresponde a uma lente, né? E como que fica, então, a acuidade visual que a gente espera para cada distância? Aí o que a gente vai observar, né? Que nas lentes trifocais a gente vai ter ali os picos, né? As regiões onde a gente vai ter a maior distribuição da luz, que elas são feitas para você ter a visão naquela determinada distância, tá? Então vocês estão vendo que, por exemplo, essa curva cinza aqui, que é a que cai mais rápido, perdão, a que cai mais rápido, que lente que é essa? Essa é uma lente monofocal, tá? Para longe. Então ela vai ter o principal acuidade visual ali no 0, né? Que é para longe. Porém, quanto mais a gente vai aproximando, né? Então, quanto mais perto, mais vai caindo a acuidade visual desse paciente, tá? Diferentemente do comportamento aí das outras lentes. E aí dá para também mostrar claramente a diferença, né, de duas lentes que são ditas trifocais, né, a Panoptix da Alcon e a Synergy da Johnson, com uma lente de foco estendido, que é a Vivit também aqui da Alcon. Então percebam que
aqui a 33 centímetros, as trifocais vão dar uma visão muito boa, enquanto aqui a de foco estendido já perdeu bastante aqui em acuidade visual. É isso aí, então, muito bem. Posso fazer um adendo? Claro. Com certeza. Deve. É importante a curva de defocus, até para quem não faz catarata ou não vai fazer catarata, porque não é raro o paciente, às vezes, vai para uma consulta de rotina, já operou há algum tempo, e bate o autorrefrator, dá menos 1,5, menos 1,75. E aí você vai pôr menos 1,5, menos 1,75 no Greens, e o paciente vai ver 20/20, e você acha que o paciente precisa de óculos. Né? Então, para o oftalmologista geral, isso também é muito relevante, porque dá a ideia de que o paciente ficou com grau, e não é isso. Não é isso que acontece, é que a lente tem todas essas, né, essa amplitude de foco, e ali, ó, se vocês olharem a linha do zero, que corresponde a 20/20, com menos 2, menos 2,25, menos 2,75, ele fica 20/20. E aí você fala, nossa, ele ficou com grau residual. Então, é importante essa curva, até para quem não pensa em fazer catarata e depois for avaliar um paciente desse, meçam sempre a visão sem correção. Porque eu já vi prescreverem óculos, o paciente veio e falou, mas assim, doutora, eu fui no outro médico e ele falou que eu preciso de óculos. E não, na verdade, é uma coisa que pode acontecer pela tecnologia da lente. Com certeza. Vocês entenderam, É isso gente? aí. Se você pegar um paciente que ele tem uma lente dessa, ele não tem nenhuma metropia residual, você colocar um óculos lá de menos 2,5, ele vai enxergar, porque ele está usando o foco dele de perto, entendeu? Pessoal, Sim. queria pedir para essas mais de 110 pessoas aí mandarem mensagem no chat, a gente vai colocar na tela para os nossos discutidores responderem, e também queria pedir aqui encarecidamente que vocês se inscrevam no canal nosso do YouTube, não paga nada e ajuda bastante a gente, que a gente tem a meta de chegar a 1.000 inscritos, faltam uns 20 mais ou menos aí, então dê a sua inscrição aí. E tem mais uma curva de defocus aqui, né, Ivan? Essa eu acho bem legal. Essa eu acho bem legal. Porque você consegue discernir bem, assim, como algumas tecnologias podem ser diferentes, né? Então, se você olhar a linha azul e a linha verde, elas são relativamente parecidas, assim. A única coisa que, pelo gráfico e no dia a dia, você consegue notar, assim, de diferença entre a Synergy, agora falando de lentes específicas mesmo, a Synergy e a Panoptix, é que a Synergy, ela tem um ponto próximo... Vou acrescentar aqui rapidinho, porque a legenda ficou um pouco pequena, tá, gente? A azul é a Synergy, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é azul Synergy e verde é a Panoptix, tá? A vermelha é a Telisa trifocal. Só para ficar um pouquinho maior aí. São as três lentes que a gente usa lá no hospital hoje em dia. Então, o que é interessante? Vamos começar com a Telisa, talvez, que a Telisa vermelha é a tecnologia clássica trifocal, né? Então, a Telisa, a Fisiol, elas têm esse desenho bem típico, assim, de tripla corcova, né? Bem bonito, né? Então, é a lente trifocal típica, né? Tanto que as outras lentes nem são chamadas de trifocais, mas isso é bobagem a gente ficar discutindo esses conceitos, esses nomezinhos. São lentes difrativas, e o que elas fazem com a difração é outro assunto. Mas você consegue ver que as outras lentes, elas já juntam. Então, imagina que você pegou essas duas corcovas intermediárias perto, deixaram elas tão próximas uma da outra, que ela forma um pico único, assim, você não consegue achar a diferença entre as duas. E é isso que as outras lentes mais modernas fazem, né? Elas fazem um platô único. Isso é legal para o paciente. Assim, no estudo que a gente está fazendo lá, a gente não consegue achar uma diferença importante de satisfação pós-operatória entre os pacientes com as três. É muito similar. Mas o que a gente consegue ver no dia a dia é que um paciente com uma lente trifocal clássica, ele tem que achar mais o ponto de foco, assim. Então, ele tem aqueles focos mais definidinhos, assim. Então, ele tem que colocar 35, ele tem que colocar 60. Se ele colocar no meio dessas duas coisas, fica meio embaçado. Com as outras lentes, não. Você tem uma profundidade de foco mais extensa. Então, ele mexe. E aí eu até faço esse teste sempre no consultório. Coloca o mais próximo possível que você enxerga. Agora vai indo até você não enxergar mais. E ele vai, estica o braço, volta. E ele tem uma visão semelhante em todas essas distâncias. Isso no dia do dia do paciente eu acho que é relevante. E entre as duas lentes que tem um platô mais de perto, aí a diferença da Synergy talvez seja que ela dá um ponto próximo um pouquinho mais curto. Então, se vocês... Mari, se você puder mostrar ali para o pessoal, ela consegue manter o finalzinho da curva aqui, um pouquinho, até um pouco antes ali, em 3,25, 3,77,
Então isso aí a Ela, gente vai estar entre 30 e 25 centímetros aí de É, distância, né? então talvez, assim, se você quiser fazer uma ciência um pouco legal, às vezes com um paciente brevilíneo, com braço curto, seja uma tecnologia um pouco mais interessante, um resquício da Tecnis mais 4, que tinha uma adição mais forte, pode ser alguma Uhum, coisa assim. Mas na prática mesmo é tudo muito parecido, é tudo muito parecido. Eu tenho bastante dificuldade de falar que uma coisa é muito melhor que a outra, é muito uhum. diferente, o paciente fica muito mais satisfeito com uma lente do que com a outra. Então, assim, para essa nossa paciente que gosta muito do celular e do computador, dirige pouco, uma boa opção seria qualquer uma dessas trifocais difrativas, Aí né, Ivan? você pode, por exemplo, checar pela biometria quais delas, se você tem acesso a múltiplas plataformas de lentes, né? Pode checar qual que chega mais próximo da himetropia do paciente, por exemplo. Uhum, muito bom. Depois disso, você pode, se quiser fazer super ciência, você pode ver qual que vai corrigir melhor a aberração esférica desse paciente. Então, porque de tecnologia difrativa em si, eu acho que os resultados são muito semelhantes. Muito parecidos, né. Ô Ivan, surgiu uma pergunta aqui do pessoal que eu achei interessante, ó. Ele perguntou: "Além da curiosidade e entendimento das lentes, existe alguma utilidade clínica em fazer a curva de defocus nos pacientes no pós-operatório? Eu devo fazer curva de defocus nos meus pacientes no pós-operatório?" Eu acho que assim, acho que você tinha que fazer pelo menos uma vez na vida para entender o que é, para conseguir ter esse insight de como é a visão do paciente funciona em diferentes distâncias e sempre que você for usar uma lente nova. Tem uma certa variação entre pacientes, mas não é, não acho que você vai fazer diagnóstico de alguma coisa muito específica, assim. Você vai entender, Uhum. o paciente que vai falar, por exemplo, a minha visão a 40 centímetros é boa, mas 50 centímetros é ruim, você vai fazer uma curva de defocus e você vai comprovar isso, você pode mostrar para o paciente. Mas você não vai ter nenhuma conduta específica, acho, para isso, não sei. Como diagnóstico, não, acho que é mais ciência mesmo, a gente faz por conta de Uhum. ciência mesmo. Eu acho que a gente aprende muito, né, porque normalmente quando, por É, exemplo, vai surgir uma lente nova, um lançamento, a gente vê a curva de defocus lá que a própria empresa vai fazer o teste, vai patrocinar o estudo, né, mas é exatamente. diferente a gente ter a nossa estatística ali, uma coisa que a gente também vive no dia a dia, né. Eu acho que pelo menos Perfeito. sempre que for usar uma lente nova, faz uma curva para você Vale a entender. E pena, vai né. guardando, é legal. Eu tenho uma biblioteca de curva de Uhum. defocus, coloco tudo junto, você É consegue muito comparar legal. uma coisa com a outra, a evolução das lentes, é legal. Uhum. Boa, pessoal, vamos passar aqui para o caso 2. Então, o caso 2 é o caso de um homem de 65 anos, que é empresário, que também tem uma baixa visual para longe e para perto, só que esse paciente em específico, ele está com um pouco de receio de que ele tenha halos, porque um colega apresentou halos após a cirurgia de catarata, mas ele quer aí a independência dos óculos também, ou reduzir a dependência dos óculos. É um paciente que dirige muito, inclusive à noite, e é um paciente sem comorbidades. Então aqui a gente vai mostrar a refração do paciente, uma hipermetropia baixa, uma catarata inicial nuclear de uma cruz com uma subcapsular posterior, sem alterações de fundo de olho. Eu trouxe aqui um mapa para a Mari comentar rapidamente aqui, né, um mapa do Pentacam, que dá alguns dados importantes aqui no pré-operatório. Só rapidamente, Mari, o que esses Uhum. gráficos mostram aqui para a gente? Então quem tiver em serviços que têm disponibilidade de fazer, exames como a tomografia de córnea, né, o Pentacam, a gente tem utilizado bastante, né, para pré-operatório de catarata. Então esse aqui é o mapa que é o Cataract Pre-Op, né, e ele vai dar alguns dados para a gente. Então algumas coisas que ele vai levar em conta é a avaliação da córnea anterior, né, em comparação com a avaliação do poder da córnea total, né, que vai levar em conta também o poder da córnea posterior, que é uma coisa que às vezes a gente sabe que em alguns casos pode acabar dando um pouco de diferença aí nos resultados. Ele vai mostrar também o perfil de aberrações da córnea, e ele vai mostrar uma medida que a gente chama de CORD-ME, que a gente já vai explicar um pouquinho melhor o que que é. Além de outros dados que podem nos ajudar tanto, para a escolha da lente, quanto também na biometria, né, ele mostra o diâmetro de córnea e tudo, tá. Mas o que a gente quer mostrar aqui com esse caso, na verdade, é um exame que não chama muito a atenção em nada, tá. É um paciente que tinha aí uma córnea normal e a princípio não teria contraindicação a nenhum tipo de lente, nem difrativa, nem foco estendido. E aí eu vou direcionar aqui para a Raquel essa pergunta, né, Raquel? Diante desse receio de disfotopsias, queria que você explicasse um pouco o que são as disfotopsias, quais são as disfotopsias e diante desse paciente, você tem alguma preferência de lente? Aí eu vou colocar aqui até uma imagem sobre as disfotopsias para ajudar você aí no seu comentário. Eu achei importante o que vocês mostraram aí da córnea, porque
muito da nossa indicação de lente difrativa está relacionado aos exames do paciente. Tem muito paciente que vem querendo por uma trifocal, uma multifocal, mas muitas vezes o exame pré-operatório já contraindica. Então, esse é um paciente que não tem uma contraindicação, né? É um paciente que tem uma córnea regular, uma pupila de um bom tamanho, é um paciente que está motivado, então ele é um bom candidato, né? Então a gente parte primeiro desse pressuposto: o paciente tem que ter uma boa indicação para a lente trifocal. Quando o paciente vem assim, mas alguém que eu conheço não gostou dos halos, eu costumo dar opção para o paciente, né? Então o paciente vai ter sempre uma opção. Eu explico a distância que cada uma dessas lentes vai dar de leitura, né? E por que o halo, por que o glare existe? Porque a lente, ela é uma lente difrativa. Então, ela é uma lente que na parte central, as trifocais têm em torno de 1.2, 1.1 de anel central, e o restante são anéis difrativos, que são prismas que dividem a luz e formam esses focos para longe, intermediário e perto. Então, uma vez que você mostra isso para o paciente, e eu faço isso de rotina, né? Essa é a lente monofocal, essa é a lente de foco estendido e essa é a lente trifocal. Então, quando ele vê que aquilo são prismas que fazem parte da lente, é muito mais fácil de materializar o que ele vai sentir, né? Então, mostrar a lente, a gente tem maquetes, as empresas têm isso, é muito fácil de mostrar. E, normalmente, essas disfotopsias acontecem à noite, quando a pupila abre, né, e os anéis acaba passando mais luz por esses anéis difrativos, e aí o paciente percebe esses focos diferentes de luz na retina. Então, no início, as imagens convivem na retina, né? O longe, o intermediário e perto são imagens que vão conviver ao mesmo tempo lá na retina. Quando a pupila é pequena, é mais fácil esse foco acontecer, mas quando a pupila aumenta, é mais difícil o olho controlar essa aberração. E isso se reflete nesses fenômenos que a gente chama de disfotopsias, que é halo, glare, espalhamento da luz, que acontecem à noite. Esse medo, por si, não me faz contraindicar, né? O que eu faço é explicar e deixo opções para o paciente. Quanto mais anéis, quanto maior a divisão de luz, maior é a sensação de halos e glare. Então, as lentes trifocais têm mais sintomas do que as lentes de foco estendido e monofocais, mas eu tenho pacientes com monofocais que percebem halos, eu tenho pacientes com monofocais que percebem glare. Então, é uma coisa que a gente tem que ter uma noção que isso está relacionado às lentes, muitas vezes à manufatura da lente, e também está relacionado à presença de ametropias residuais. O paciente fica ou hipermétrope ou míope, ele vai ter também mais sintomas de disfotopsias. Então, esse paciente é um paciente que normalmente eu dou as opções, né, mostro o que cada lente proporciona e acabo deixando a escolha para ele, porque aí depois o que acontecer vai ter sido muito bem explicado, vai ter sido uma opção dele, né? Eu optei por ter o perto, apesar do halos e glare. Uma outra questão que é importante a gente falar é que realmente existe neuroadaptação, não é balela, não é papo, é uma coisa que eu vejo nos meus pacientes. Eu acompanho os meus pacientes, né? Os meus pacientes casam comigo, eles voltam comigo anualmente. E no começo é uma coisa que eles queixam um pouco mais, uns mais do que outros, tá? Tem pacientes que nem percebem, não sabem o que a gente está falando. Outros se queixam mais, mas com o tempo existe uma neuroadaptação, eles melhoram desses sintomas e isso é fato, né? Existe um processo que eu falo que é a reprogramação do hardware, né? A gente mudou o olho e o cérebro vai aprender a processar essa imagem e existe esse processamento de imagem Tem estudo que até que realmente mostra acontece. ressonância magnética funcional, né, desses pacientes no pós-operatório, comparando o pós-operatório recente com após 6 meses e mostra a diferença na ressonância magnética. Vou falar que não é só uma coisa, não é uma conversa, né, é um processo real Não que é acontece, conversa. né. Existe tanto com uma monofocal, o paciente pré com uma catarata avançada, por exemplo, o pós com sem catarata, a gente percebe.
né? Então, se o paciente tem catarata ou não tem, já é diferente essa percepção, né? Então, isso realmente existe, isso não é uma contraindicação absoluta, na minha opinião, e o paciente bem orientado, ele sabe fazer a escolha dele, né? Eu vejo pacientes mais frustrados por terem que usar óculos do que o contrário, tá? Eu vejo pacientes assim, Raquel, eu devia ter colocado a multifocal. E não é raro o paciente, às vezes, pôr a monofocal no primeiro olho e mudar de ideia e querer colocar a trifocal no segundo olho. Porque ele realmente entende que a lente monofocal não está dando perto, né? Eu E a vejo isso visão muito hoje com em míope, dia... não sei se é a mesma percepção para vocês, mas míope fala: "Não, perto não precisa", fala: "Não, mas você vai perder o perto". "Não, não vou, eu sempre enxerguei de perto", e você fala, até que põe a monofocal e fala: "Ah, tá". O paciente míope, principalmente, a gente tem que até perder mais tempo explicando isso, porque Uhum. ele acha que a gente vai manter o perto e vai só dar o longe. Não é isso Pois que é. acontece, né? Então, a gente tem que explicar tudo isso, e a expectativa hoje, até de um paciente que não chegue para você falando que quer independência de óculos, é ficar sem óculos, tá? Mesmo que ele não manifeste isso na consulta, é importante que você converse sobre isso, porque ele espera que ele não vai usar mais óculos depois da cirurgia de catarata. Então, astigmatismo a gente tem que explicar quando precisa de uma tórica, por que a gente está indicando a tórica, e as lentes multifocais a mesma coisa. Eu gosto muito das lentes de foco estendido. Eu acho que alguns pacientes, eu gosto de, muitas vezes, no primeiro olho, colocar a lente de foco estendido, que tem menos disfotopsias. Percebo a visão para perto, se o paciente está com muita queixa, ou ele quer um perto um pouco mais perto, a gente pode ou fazer um blend com uma trifocal, ou deixar um olho um pouquinho míope. E se o paciente com a lente de foco estendido já está satisfeito, a gente faz a de foco estendido no outro olho também. Então, é uma ótima opção. Às Para esse vezes, caso, talvez seria uma opção interessante, né? talvez seja uma opção interessante. Ele dirige muito, pega estrada à noite, então... Legal. Raquel, a gente trouxe também um materialzinho, então, a gente tem alguns estudos na literatura que mostram uma possível relação aí, né, do ângulo capa com a incidência maior de disfotopsias positivas no pós-operatório, né. Então eu só trouxe esse slide aqui para lembrar, né, para os ouvintes aí, o que é o ângulo capa, né. Então a gente sabe que as lentes, mesmo a gente tentando na cirurgia centralizar elas ali com eixo visual, a gente sabe que há uma tendência maior de centralização com o bag, né, que acaba correspondendo mais ao centro ali pupilar, e que muitas vezes não vai corresponder exatamente ao eixo visual ali do paciente, tá. Uma forma clínica da gente avaliar esse ângulo capa é então o CORD-MI. Então, o CORD-MI, a gente vai conseguir medir a distância, então esse aqui é um exemplo de uma imagem que a gente tem no OPD, tá? Então, vocês estão vendo que a pupila está representada, né, por essa linha azul clara, e a gente tem o centro da pupila representado por esse pontinho azul claro, tá bem pequenininho ali no centro da imagem, que o Bernardo destacou ali em vermelho. E aqui a gente tem, então, o eixo visual que está representado pelo reflexo de Purkinje, e essa distância em milímetros entre os dois é o que a gente vai chamar de CORD-MI. Eu queria convidar a Raquel para comentar um pouquinho sobre se esse valor tem algum significado clínico, se a gente deve observar ele, e qual que seria um valor aí que a gente considera adequado. Essa é uma ótima pergunta. Até recentemente, na revista Oftalmologia em Foco, eu convidei alguns autores da Colômbia para escreverem uma revisão sobre esse assunto. Ainda não existe um estudo que comprove a relação entre ângulo capa e melhor resultado visual, tá? O que se observa é que ângulos capas acima de 0,5 existe uma tendência a ter um pior resultado, mas isso ainda não é comprovado. O que eu faço na minha prática? Pacientes com ângulo capa acima de 0,5 e pupilas pequenas, eu não indico lentes multifocais. Porque qual que é a tendência nesses pacientes? A borda a pupila, né, o centro da pupila acabar não centralizando com a lente, e você não ter uma margem ali para a luz chegar no centro da lente, tá? Então, os piores casos que eu já vi foram pacientes com pupila pequena, porque a lente vai centralizar onde ela quer centralizar, o saco capsular vai cicatrizar, e a gente não sabe exatamente onde a lente vai centralizar,
E aí, quando o paciente tem uma pupila pequena e ângulo capa acima de 0,5, a tendência é ter um resultado pior. Então, hoje eu acabo olhando mais a pupila do que o ângulo capa, tá? Então, paciente com pupila pequena, eu já fico com mais receio de indicar multifocal, até mesmo o foco estendido. Então, abaixo de 2, 1,9, aquela pupila que não reage à luz na lâmpada de fenda, eu tenho uma tendência a indicar mais monofocais. Uhum. Ótimo, muito obrigada. Vamos então para o nosso último caso aí da noite, o caso 3. Eu queria, antes de passar para o último caso, só pedir para o Stefano colocar a mensagem do Jarbas aqui no... Então, o Jarbas colocou aqui que ali o trifocal Panoptix apresenta melhor resultado em relação às demais em termos de independência. Vocês têm percebido isso? O Ivan já falou que não percebe isso. O Rick, você tem um bom resultado com a Panoptix e melhor do que as outras trifocais? Essa pergunta é importante. A gente tem que saber que as lentes são muito parecidas. Como o Ivan já disse, tudo que a gente tem disponível no mercado, todas as plataformas são muito, muito semelhantes. Claro que a gente vai optar de acordo com nossa preferência, né? Então, o cirurgião prefere a marca X, Y, Z, ou tem mais intimidade com a plataforma, etc. Isso é a grande vantagem, mas isso é um negócio único, né? Então, a Raquel prefere um tipo, dependendo do caso, o Ivan prefere outro tipo, dependendo do caso. A gente fez um trabalho bem grande, multicêntrico, de vários países, comparando duas lentes, a Panoptix e a Atelisa trifocal. Foi publicado em 2018, se eu não me engano. Então, esse estudo mostrou muita semelhança entre as lentes, tá? Claro, teve uma discreta melhora da uma qualidade um pouco melhor da Panoptix a 60 centímetros, porque o foco de meia distância da Atelisa é 80. Então, tem essas nuances entre lentes, tá? Então, claro, a gente tem que estudar caso a caso. Às vezes pega um paciente muito grande, o ponto próximo dele não pode ser tão próximo, tem que ser um pouco mais esticado. Então, aí você vai escolher a lente em relação ao paciente, né? Mas se chegar e falar assim, ó, essa é melhor, aquela é melhor, eu não gosto de falar isso porque eu acho que todas são muito, muito parecidas, como o Ivan já disse aí antes. Perfeito. Coloca também a pergunta do Neifer, por favor, Stefano. Ele perguntou aqui a referência da pupila pequena. A Raquel falou 2 milímetros, é isso, Raquel? Que buscar, tá? Não é a única informação que você vai olhar, tá? É uma coisa mais dinâmica do que isso. Tem um paciente com pupila 2, mas que a hora que a luz diminui um pouco, a pupila movimenta, né? É diferente daquele paciente mais idoso que vai ficando com a pupila mais miótica, entendeu? E é claro que você tem que juntar isso com outras informações do exame. Ângulo capa, córnea regular. Então, não existe um número exato, mas assim, quando a pupila é abaixo de 2, eu vou olhar mais coisas, entendeu? Eu vou ficar mais atento a todas essas outras informações, porque realmente, se a lente descentra um pouquinho em relação à pupila, pode ser um pouco desastroso o resultado. Perfeito, perfeito. Vamos para o nosso terceiro caso, então, pessoal. É um caso também aí ilustrativo de um paciente de 67 anos, do sexo masculino, jornalista. Esse paciente queixa-se de redução do contraste, deseja independência ou reduzir a dependência dos óculos. É um paciente que pratica bastante esporte ao ar livre, ele joga tênis, ele dirige à noite também, esse paciente. E ele tem hipertensão e dislipidemia bem controlados. Então, a gente vai ver aqui que o paciente tem uma hipermetropia, hipermetropia de mais 4, e no olho esquerdo mais 4 com menos 1/90, e uma catarata IN1 para 2 nos dois olhos. Então, assim, eu queria trazer esse paciente para a gente discutir um pouco os limites de indicação
das lentes aí de foco estendido e também das lentes trifocais, né? Das lentes que a gente chama aí, de um modo geral, multifocais ou lentes para correção de presbiopia. Então, eu trouxe aqui esse paciente porque ele tem no OCT, nos 2 olhos, nesse olho aqui direito bem discreto, uma membrana epretiniana extremamente inicial, mas com uma arquitetura foveal ainda praticamente intacta, não tem grande alteração anatômica, e mesma coisa no olho esquerdo, que já tem alguma distorção de retina interna aqui, mas bem discreto, seria uma membrana epretiniana aí que os retinólogos chamam de grau 1 nos 2 olhos, algo bem leve, tá? Então, assim, nesses pacientes que têm alguma alteração de retina leve, que seja uma membrana epretiniana, ou se fosse um paciente com uma DMRI bem leve, com algumas drusas, mas sem alterações graves, né? E também a córnea aqui do paciente normal. Então, vou direcionar essa pergunta para o Rick, né? Você indica lentes multifocais nesses pacientes que têm alguma alteração bem leve de retina? E se sim, se você tem preferência por alguma tecnologia? Eu queria que também você falasse de um modo geral os limites, né? Quais são as patologias assim que você não coloca de jeito nenhum? Podia mencionar também de glaucoma, né? Que também é uma patologia muito comum. Então, eu queria que a gente abordasse um pouquinho esse assunto. Perfeito. Esse é um caso muito interessante e é um caso que a gente e todos que são cirurgiões de catarata vão enfrentar no dia a dia. Então, tem na literatura relato entre 4 a 20% dos pacientes que operam catarata podem ter membrana epretiniana, claro, de acordo em vários graus diferentes aí, como você falou, né? Essa é uma membrana bem inicial mesmo, mas a gente tem que lembrar que essa é uma patologia que pode progredir. Então, quando a gente pensa numa patologia que pode piorar, assim como degeneração macular, a gente tem que estudar esse caso mais a fundo. Claro, a gente junta isso com o caso desse paciente, né, com o caso que ele gosta de dirigir à noite, joga tênis e etc. É um paciente muito ativo, a gente fica com um pouco mais de medo de indicar uma lente difrativa para esse paciente. Como a Raquel disse, e o Ivan também, as lentes difrativas, elas reduzem o contraste. Esse paciente já tem o filme da câmera fotográfica alterado. Então, às vezes, a gente pode colocar a melhor lente possível, esse paciente pode ter o contraste mesmo assim alterado. Então, eu sou um pouco conservador nesses casos e eu prefiro optar sempre por uma lente ou monofocal ou alguma lente de foco estendido que não seja difrativa, tá? Que não reduza tanto o contraste. Tem que lembrar que essas lentes trifocais elas variam aí no contraste, mais ou menos elas mantêm 88% de contraste até 92%. E isso, somado a essa patologia de retina, pode diminuir mais o contraste. Esse paciente, ao invés de ficar feliz, pode ficar chateado com os resultados, né? Então, na minha rotina, no meu dia a dia, eu prefiro optar pelas lentes monofocais, evitar as multifocais, né? A gente pode também pensar, claro, no caso dele, como ele faz esporte e dirige bastante, eu evitaria a monovisão. Mas se é um paciente que não tem tanto requisito visual como esse para longe, a gente pode até pensar numa monovisão, né, numa báscula. Então, a rotina minha aí seria essa. Se fosse pensar numa lente de foco estendido, talvez essas com menos, entre aspas, adição, né? Tipo a Ray 1 EMV, ou a iHance da Johnson, ou mesmo até a Vivit da Alcon. Talvez essa eu pensaria 2 vezes, porque alguns pacientes, ainda mesmo com ela, como ela tem aquele anel central, relata um pouco de halo e glare. Mas lembrar também que se esse paciente precisar de uma cirurgia de retina, tipo vitrectomia,
e colocar gás, a gente tem que evitar uma lente que seja hidrofílica, porque a gente sabe, tem na literatura isso mostrando, que as lentes hidrofílicas podem opacificar com injeção de ar, gás, tanto na câmara anterior quanto na câmara vítrea, né? Então, eu acho que eu seria bem conservador nesse caso aí, e talvez aí até numa lente monofocal, pensar uma mini monovisão, tipo um olho dominante, planejar para plano, olho não dominante um 0,75, meio, talvez seria a minha escolha aí, número 1 para esse paciente. Perfeito. Queria pedir para o Ivan comentar, assim, algumas em relação a outras patologias, né, por exemplo, glaucoma, degeneração macular, como que é seu raciocínio, assim, para indicar uma lente de correção de presbiopia, ô Ivan? Eu acho que é essencial a questão da arquitetura da fóvea, né? Paciente com membrana EP, é importantíssimo avisar que a cirurgia de catarata é fator de risco para a progressão da doença, né? Então, pode ser que ele opere com qualquer lente, não só difrativa, com qualquer lente ele opere e ele fique pior depois da cirurgia de catarata do que antes, porque a membrana dele simplesmente gerou tração e começou a criar cisto intrafoveal e baixa visão. Então, acho que isso é uma questão para tomar cuidado. Por outro lado, esse paciente que foi mostrado a ele pode ficar com essa membrana exatamente desse jeito pro resto da vida, sem ter baixa visual para sempre. Então, uma faca com dois gumes mesmo, é muito complicado aí, porque, por um lado, você pode oferecer uma tecnologia que gere mais independência do óculos e o paciente evolua para uma progressão dessa membrana por coisas que não têm relação com a lente, né? E por outro lado, você também elimina a chance dele ter uma independência um pouco maior de óculos, né? Se alguém quiser fazer um teste curioso, dilata a pupila e vai jogar tênis para ver o que você consegue fazer com a pupila dilatada, sem acomodação. É brabo também. Então, é complexo. Eu concordo com o Rick, é uma indicação bem complicada de lente difrativa. Quando tem uma arquitetura bonita de retina, como tem esse caso aí, tem a membrana, mas a depressão da foveal tá bem adequada, eu explico para o paciente, eu oriento que tem evolução, pode ter evolução da membrana, mas eu não contraindico lente difrativa. Eu falo que tem outros problemas, mas eu não contraindico. E aí eu já estou vendo aqui, já vou dar um spoiler aqui das perguntas. Perguntaram de lente de foco estendido refrativa, né? Eu falei isso no podcast, eu vou repetir que eu acho que é relevante. Se você, na minha opinião, tá, gente? Eu sei que cada um tem uma opinião totalmente distinta e quem sou eu para questionar a opinião de qualquer pessoa? Não é essa a ideia. A ideia é falar o que eu acho. Eu acho que se você considera que aquele paciente tem um potencial de visão pior... Pergunta do Jarbas. Jarbas, a Liu Vivit é uma boa opção. Exato. Então, qual que é a minha opinião? A minha opinião, tá, gente? E eu não tenho um embasamento científico para falar isso ainda, é a minha opinião. Eu acho que se você considera que esse paciente tem um baixo potencial de qualidade de visão, e aí eu tô falando de acuidade visual, tô falando de contraste, juntando tudo em uma coisa só, se você acha que aquele paciente não vai enxergar bem depois da cirurgia, não invente moda, coloca uma lente asférica, porque você vai estar concentrando todos os raios luminosos em um foco só. A Vivit ou qualquer outra lente de foco estendido, de modulação de aberração esférica, e aí a gente entra numa discussão eterna, elas baixam um pouquinho a visão de longe, não tem jeito. Então, eu não sei, eu tenho bastante dificuldade em aceitar esse discurso que essas lentes de modulação de aberração esférica, elas têm uma boa indicação nesses pacientes que têm alteração de retina. Eu não sei, eu não compro essa ideia ainda. Talvez com mais estudos, talvez agora vai começar a sair mais coisas sobre essas lentes, eu mude de ideia e morda a língua, pode ser, mas não me parece sensato do ponto de vista óptico que seja uma melhor opção do que uma lente asférica, eu não sei, sinceramente. Se a gente pensar na luz como uma quantidade, um recurso limitado ali, né, tem que, para colocar em algum lugar, tem que tirar de outro, né? Não, o cirurgião tem que conhecer as lentes também, né? Então,
lembrar do número AB das lentes, né? Então, lembrar que esse paciente pode ter diminuição de contraste, assim como o paciente que tem glaucoma, né, também tem diminuição de contraste. Esses pacientes, eles merecem lentes com alto número AB, para o paciente ter uma maior chance de ter um melhor contraste, uma melhor sensibilidade ao contraste no pós-operatório. Mas, assim, é isso que o Ivan falou, né? Esse caso não tem ainda na FOV alteração, né? É só bem perifoveal, mas a gente tem que lembrar que essa doença pode progredir. E tem outra coisa, né? A gente tem que pensar no outro lado. E quando a gente já operou, e depois de alguns anos, o paciente já tem apareceu uma membrana epirretiniana. Então, a gente sabe que os retinólogos, né, os especialistas em retina cirúrgica, estão muito bons em resolver isso aí, né? Então, fazer um peeling de membrana aí, às vezes resolve, o paciente também fica excelente no pós-operatório, né? Mas é isso, eu acho que pega uma DMRI extramacular ou extrafoveal, é isso que o Ivan falou, às vezes não dá para contraindicar 100%, né? Mas eu tento sempre ser um pouco mais conservador, porque senão o paciente vai em outro médico, o cara fala, o teu médico errou aí, hein? Então, você nunca vai errar, você nunca vai errar em botar uma lente, isso, nunca vai errar em botar uma lente monofocal asférica, ou que seja tórica, asférica tórica, que corrija o erro refrativo dele, né? Teve uma pergunta aqui do Douglas, que ele falou, em caso de DMRI seca, uma LIO esférica simples seria melhor que aquele que diz asférica, né? Então, assim, a gente pensa nesses casos em que tem patologia em que você vai indicar uma monofocal, primeiro que assim, né, a gente sempre que tiver um astigmatismo corneano regular, que pode ser corrigido, a gente vai indicar tórica, né? Porque não faz sentido, né? A gente, quando está falando de indicações de LIO Premium, normalmente a gente está se referindo às doentes para correção de presbiopia, né? A tórica, ele vai estar corrigindo ali o erro refracional do paciente, né? Então, isso a gente considera mesmo no caso de patologias retinianas ou glaucoma, né? Mas a gente ainda é uma lente monofocal. Aí, quando a gente está pensando em esférica ou asférica, quando a gente está pensando na asférica, considerando aí uma córnea normal, né, que vai ter sua aberração esférica, então, na aberração esférica positiva, né, os raios da periferia vão convergir mais anteriores à retina do que os raios centrais, né? E aí as lentes asféricas vão ter uma correção adicional em relação ao direcionamento desses raios, para que todos os raios possam convergir ali na retina, fornecendo o máximo de energia ali para aquela região. Então, pensando realmente numa retina alterada, são opções boas, sim, da gente pensar nas lentes tóricas e asféricas e tóricas, né? Não sei se alguém gostaria de adicionar algo em relação a isso, se vocês concordam. Eu só vou pedir, né, para botar a pergunta da Patrícia aqui como a última pergunta, porque a gente sabe que o Rick tem horário, tem outra aula para dar. Vamos lá, pessoal. Em relação à córnea, acham que tem espaço para alguma dessas LIOs pós-RK ou pós-refrativa a laser? Raquel, você puder comentar qual que é a sua experiência, a sua opção assim, de LIOs Premium em pacientes pós-refrativos? Depende muito da córnea, né? Vai ser sua avaliação pré-operatória. Nesses casos, eu considero obrigatório uma tomografia de córnea, para você avaliar a regularidade da córnea, a presença de aberrações. Eu gosto muito de avaliar o mapa de coma. Eu acho que coma, paciente pós-RK é muito comum ter coma, e isso realmente impacta muito na qualidade de visão no pós-operatório com essas lentes trifocais. Então, eu não acho que todos os pacientes pós-RK estão no mesmo balaio, todos os pacientes pós-refrativos estão no mesmo balaio, nem pacientes com ceratocone. Depende muito de cada caso, isso é muito individualizado. Eu tenho muitos casos pós-refrativa com lentes trifocais, refrativas com córneas regulares, que não têm descentração de tratamento. Os tratamentos mais recentes com laser, a córnea fica muito boa. E pós-RK eu tenho alguns casos selecionadíssimos que eu implantei lentes trifocais e lentes de foco estendido. Cada caso tem que ser avaliado muito individualmente, não dá para generalizar a indicação. Perfeito, pessoal. Então, antes da gente anunciar os vencedores do Festival de Filmes, eu vou me despedir aqui da Raquel, do Ivan, do Ricardo.
agradecer aqui a presença deles, realmente foi muito legal, mais de 120 pessoas aí na live, 9 horas da noite quase, então obrigado, Raquel. Se quiser falar uma última palavrinha aí, se despedir, por favor. Raquel, pode estar sem som. Tá mudo aí, Rachel. Peraí. Não, eu só quero agradecer, foi muito legal, acho que os casos ilustraram bem, né, um pouquinho da nossa rotina do dia a dia da catarata, e para quem quer se aventurar, né, nesse mundo de lentes premium, trifocais, valorizem muito a sua avaliação pré-operatória e a conversa com o paciente no pré. Todo paciente bem orientado tende a ficar muito satisfeito no pós-operatório, então conversem, expliquem, mostrem que os resultados são muito bons, os pacientes ficam muito satisfeitos. Ótimo. Ivan, obrigado pela participação e também peço para você dar uma palavrinha final aí para os nossos espectadores. Não, eu que agradeço, gente. Foi um prazer aí. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Continuem assim, levando informação de qualidade para todo mundo aí do mundo oftalmológico. Obrigadão. Show de bola. Henrique, sua última consideração, obrigado pela participação, foi ótimo, vocês foram brilhantes. Obrigado aí pelo convite, Bernardo, eu agradeço imensamente poder compartilhar aí com vocês um pouquinho da nossa experiência. Eu acho que o grande recado é estudar bastante, treinar bastante, assistir bastante, né? Eu acho que o cirurgião, antes de colocar a mão, ele tem que assistir muito o que os outros fazem, pegar as manhas, né? Então, de indicação, de técnica e etc. E tudo isso vai te ajudar, vai te guiar a ter um resultado de excelência. Assim, juntando o que a Raquel falou, né, de conversar bastante, dificilmente você vai errar numa indicação. Então, de novo, obrigado e conte com a gente aí sempre que precisar. Valeu, pessoal. Então, um abraço, me despeço de vocês aqui, que a gente vai precisar da tela cheia para mostrar os vídeos vencedores. Até a próxima. Um abraço. E pedir mais uma vez, pessoal, para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, ajuda demais a gente, não custa nada, e a gente consegue atingir mais pessoas. Quanto mais gente seguir, o YouTube ajuda a gente a mandar esse conteúdo para mais gente. Então, agora, aquele momento que muitos estavam aguardando, né? A gente vai anunciar os vencedores do Festival de Filmes, né? Foi bem legal essa iniciativa, foram quase 50 vídeos enviados, o pessoal participou em peso, a votação também foi bem forte na votação popular, mais de 4.000 votos. Cara, o pessoal fez campanha, tava um negócio realmente impressionante, né? E a gente fica muito feliz com esse resultado, né? Bem legal, e espero que seja aí uma coisa que vire tradição, que cada vez mais pessoas participem aí do nosso Festival de Filmes. E as categorias, pessoal, categoria principal, categoria revelação, que é só para residentes, e o voto popular, que aí todo mundo dos 12 finalistas aí concorreram junto no voto popular, e aí vale a campanha da galera, não teve qualquer distinção, né? Qualquer um podia votar. Já as categorias principal e revelação, a gente fez uma comissão aqui com todos os professores do Opt Review, cada um deu o seu voto democraticamente para a gente escolher aí os vídeos vencedores das categorias aí principal e revelação. Foi um júri mais técnico, em que a gente levou em consideração qualidade da filmagem, isso é muito importante. Tinham vídeos bem interessantes, mas que a filmagem não estava tão boa, assim, a imagem meio embaçada, ou então não tinha legenda, negócio que a gente pediu no formulário, ou então narração, né? Então a gente levou em consideração tudo isso, também a dificuldade do caso, né? Então foi realmente escolher o melhor filme como um todo, não adianta ser uma cirurgia belíssima com um vídeo não tão bom, né? E a premiação, só para lembrar, a gente vai dar uma caixa de Phaco e uma inscrição do nosso curso Phaco Premium, que é o nosso curso aí voltado para Lios Premium, isso que a gente viu na discussão, só que muito mais aprofundado, muito mais demorado, com muito mais calma para passar todos os conteúdos de Lios Premium para vocês. Então, quem vencer a categoria principal e revelação vai ganhar a caixa de Phaco e a inscrição do Phaco Premium, e quem vencer a votação popular, como era um negócio mais aberto, vai ser só a inscrição do Phaco Premium. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá.
O pessoal está na expectativa aí, mais de 100 pessoas aguardando. A gente vai anunciar primeiro o voto popular, tá? Então, que foram, como eu disse, mais de 4.000 votos. Uma competição muito acirrada. E no voto popular eu vou mostrar aqui os 3. Eu vou até sair, porque para eu não tampar o vencedor aqui. Então, foram 3 aí os mais votados, tá? Então, com 488 votos, o terceiro colocado foi a Ticiana Di Francesco e o Rodolfo Freire, tá? Que mandaram um vídeo muito legal de pupiloplastia, um caso belíssimo. Em segundo lugar, Lucas Pina. E em primeiro lugar, o Roberto Vaz, com 1.558 votos, foi o grande campeão aí da categoria voto popular. Então, o Roberto fez uma cirurgia de uma FEC, né, numa catarata super dura, num paciente com baixa contagem endotelial, uma cirurgia bem legal. E o Lucas, que ficou em segundo com 961 votos, uma cirurgia de uma catarata branca, né, de uma catarata branca que ele é residente, então foi um caso bonito também, um caso difícil para residente. Então, parabenizar aí o Roberto por ter vencido a categoria voto popular. Dando sequência aqui, pessoal, só uma pausa para apresentar uma grande novidade, né, Mari? Uma grande oportunidade também. Eu acho que tem vai mostrar o vencedor aqui, ó. Então, boa. Aqui o Roberto. O vídeo vencedor. Parabéns, Roberto. É o Roberto da UFTM, fez uma cirurgia extracapsular numa catarata super dura, num paciente com baixa contagem endotelial, microcórnea, né, um caso complexo que ele teve que corrigir até uma bandeira argentina, né, e foi o vencedor da categoria voto popular. Depois, quem quiser assistir os vídeos completos, é só acessar lá no Instagram o link. Boa. Não vou mostrar o vídeo todo, que é um vídeo longo, viu, pessoal? Mas todos os vídeos estão lá no nosso Instagram. Dando sequência aqui, a gente vai mostrar aqui, pessoal, um pouquinho do nosso curso Oft Review FACO, porque antes de anunciar os vencedores da categoria principal e revelação, esse curso a gente pensou com muito carinho, e desde o ano passado, planejando esse curso, que é realmente para trazer conceitos atualizados, isentos, né, sem qualquer viés e conflito de interesse sobre o universo da cirurgia de catarata e principalmente sobre LEWS Premium, né? A gente tem muita dificuldade de encontrar conteúdo que realmente seja isento, né, que não tenha viés comercial, que não tenha, por exemplo, ali uma indústria patrocinando, e é muito difícil se atualizar nessa área, porque saem artigos o tempo todo. Então, o nosso papel aqui foi pegar tudo que tem de mais importante em LEWS Premium e trazer de uma forma prática, uma forma bem direta, uma forma do nosso jeito de ensinar e da Oft Review didática, para vocês realmente aprenderem esse assunto, tá? Então, o nosso curso ele é dividido em 2 partes. A parte que a gente chamou de FACO é voltada para cirurgia, né, para técnica cirúrgica, aparelho de FACO, fluídica, técnicas de fratura, né, cirurgias, complicações, né? Então, esse é o módulo FACO. E o módulo FACO Premium é a cereja do bolo, realmente, em que a gente vai mergulhar no universo das lentes premium, né, Mari? A gente vai falar bastante de biometria em casos de lente premium, exames de olho seco, exames de retina no paciente que vai colocar uma LEWS Premium. Até esmiucei aqui o cronograma, né? Se você quiser dar uma comentada. Então, pessoal, a gente vai entrar a fundo aí dentro de cada exame, né? Então, como olhar o OPD, como olhar um Pentacan, como olhar uma biometria, como calcular uma lente tórica, como calcular uma lente multifocal, que casos que a gente pode ou não colocar, ou que deve ou não indicar, tá? Então, a ideia aí é a gente abranger todos os fatores importantes. Então, às vezes, quando a gente vê ali uma discussão, que nem vocês viram, os cirurgiões eles já têm muita familiaridade com todos os índices, tudo que a gente tem que olhar na córnea. É isso que a gente quer destrinchar aí para vocês. Então, como que vocês avaliam uma córnea, como que vocês avaliam uma retina, como que vocês avaliam um caso completo para conseguir decidir aí qual que é a melhor lente para ele, tá? Então, a gente vai abordar diversas marcas e plataformas que a gente tem aí no mercado, sem nenhum tipo de viés, e nem a gente não tem patrocínio de nenhuma marca, tá? Então, a gente vai falar de várias e todas aí, para que vocês realmente conheçam as tecnologias e saibam o que tem disponível e consigam empregá-las aí no dia a dia de vocês. E vão ter aulas muito interessantes que você não vê, assim, né? Como sentar na frente do seu paciente, apresentar as opções e de uma forma que aumente a conversão. Então, a gente tem desde aulas bem técnicas sobre os aparelhos, os exames, até aulas
mas assim, que vão pegar esses outros fatores que também são importantíssimos aí para a clínica e para o dia a dia do E o mais cirurgião, né? importante, a gente vai dar todo o suporte para vocês, tirar todas as dúvidas, se vocês tiverem casos de Lewis Premium, que vocês queiram discutir com a gente, se tem ou não tem indicação, a gente está aberto a isso no nosso grupo de Telegram, além do que vão ter 3 encontros de mentoria, em que a gente vai separar casos para discutir ali ao vivo com os alunos do curso, e também vai abrir para caso algum aluno queira trazer seus próprios casos para a gente debater junto, olha, esse exame está com essa alteração ou não está, tem ou não tem indicação dessa lente ou de outra. Então, vocês vão ter oportunidade realmente de colocar em prática aquilo que vocês aprenderam no curso e debatendo com a gente ali ao vivo, né? Quem quiser trazer os exames, a gente vai ter essa oportunidade de mentoria, o que é muito interessante para você aplicar aquilo que você está aprendendo. Mas a grande importância disso tudo, pessoal, é a transformação, né? Realmente você trazer para o seu arsenal e conseguir oferecer para o seu paciente o que há de melhor aí no tratamento, na correção da presbiopia. E o Faco Premium, pessoal, ele é um curso que sai a R$ 4.990, porém, a gente vai ter aqui uma condição especial para vocês que estão aqui na live, porque a gente não vai anunciar isso no Instagram, não vai anunciar isso no nosso site, não vai anunciar isso em nenhum lugar a não ser nesta live e nos e-mails de quem se inscreveu para o evento e também nos grupos de WhatsApp de quem se inscreveu no evento. Então, uma coisa super exclusiva essa oportunidade, né? Então, a gente vai dar aqui R$ 1.000 de desconto até meia-noite. Então, de R$ 4.990 até meia-noite, com o link que a gente vai enviar agora no chat do YouTube. Nesse momento, a gente vai colocar no chat do YouTube o link e também vai mandar no e-mail, no grupo de WhatsApp. Você pode se inscrever no Faco Premium até meia-noite com desconto. Depois vai ser R$ 4.990 e não tem como, pessoal. É uma oferta realmente muito limitada. A ideia é prestigiar, né? Ver quem acompanha a gente, acompanha as lives, acompanha as discussões. E aí você pode estar pensando... Exato. E você pode estar pensando, isso é caro. Pessoal, caro é você não ter a opção de oferecer para o seu paciente ali o premium, né? Você não ter essa opção no seu arsenal, você não saber indicar. Isso que é caro, porque uma lente dessa, uma cirurgia de Leo Premium, facilmente aí custa 8, 10 mil reais. Então você facilmente paga o investimento no curso com menos do que uma lente que você implantar. Então realmente faz a diferença você saber indicar, e você só vai saber indicar se você tiver conhecimento. Sem conhecimento você vai ter medo de indicar. Mas não é só isso, tá? Então, a gente vai oferecer aí para os 5 primeiros inscritos, a partir de agora, uma inscrição cortesia no Congresso USP 2022. Congresso USP aí, que para mim é o melhor congresso de oftalmologia que tem no nosso calendário, congresso muito bacana, que custa mais ou menos R$ 1.000 a inscrição. E a gente vai dar como bônus para os 5 primeiros inscritos, a partir de agora, a inscrição do congresso. Então, uma coisa que a gente nunca fez, a gente vai dar esse bônus para vocês. Então, vai ter correria. Como eu falei, a gente não vai informar em nenhum lugar. Então, quem está na live, tem aí 80 pessoas na live, são vocês que vão ganhar essas 5 inscrições, quem se inscrever, porque a gente não vai mandar isso no Instagram, não vai mandar no nosso site. Então, peço que coloque aí o link no YouTube para a galera sair e se inscrever agora. Beleza, pessoal? Bom, chega de papo de enrolação, vamos para os vencedores da categoria principal e revelação, que vão ganhar uma caixa de Faco e a inscrição nesse curso que a gente acabou de falar aí, o curso de Lewis Premium. Vamos lá, pessoal. Primeiro, o vencedor da categoria revelação, um grande vencedor, foi um super merecido, um caso que para residente é um caso difícil de fazer, é uma cirurgia que foi super bem executada, o vídeo bem feito, a filmagem muito boa. Então, eu queria parabenizar aí o Lucas Cristóvão Pina, da FUBOG, que mostrou assim de forma brilhante como operar uma cirurgia de catarata branca, que para um nível assim de residente é uma cirurgia complexa, e ele conseguiu executar aí de forma muito elegante. Então, se o Lucas estiver aí no chat, manda uma mensagem aqui para a gente saber. Lucas, parabéns. Ele que foi ali um dos 3 também mais votados no voto popular, ele fez uma baita campanha, então acabou não ganhando no voto popular, mas ganhou aí no júri técnico. Aí, ó, vocês vão ver a cirurgia, uma cirurgia super bem executada, e um vídeo bem feito, a filmagem boa, tudo que a gente esperava
aí nos critérios do concurso, então fez a cirurgia de forma super elegante. Então, parabéns, Lucas. Depois a gente vai entrar em contato com você para combinar de te mandar a caixa de faco, pegar seu endereço, tá? Você vai ganhar aí, e foi super merecido. Realmente foi uma cirurgia muito bem executada e também premiou o fato de você ter feito uma baita campanha aí para ganhar o voto popular, então você acabou ganhando aí prêmio até melhor aí do que era o voto popular. Parabéns, Lucas, arrasou, muito faqueiro. E agora, o grande vencedor da categoria principal. Pessoal, foi muito difícil escolher o vencedor da categoria principal. Essa foi acirrada de verdade. A categoria revelação, a gente foi bem unânime de achar que, assim, todos os vídeos muito legais, agradecemos todos, mas o Lucas foi muito bem e a gente foi até meio unânime para escolher. Na categoria principal teve até aqui como eles fazem nas lutas, nas lutas, né, no UFC, é divisão, dividido, né, split decision, uma decisão dividida, mas o grande vencedor aí, muito por conta de ter sido uma cirurgia muito bem executada, inovadora, brilhante, mas também pela qualidade técnica do vídeo, que foi, assim, superior. A gente levou em conta também a qualidade da filmagem, a edição, e daí esse vídeo tem todos os fatores mais completos. Exato. Então, assim, dá até um pouco de assim, que o vídeo do Rafael Garcia, né, que a gente foi muito, muito bacana, uma cirurgia muito difícil, que ele colocou anel de Sione, colocou gancho de cápsula, gancho de íris, mas a qualidade da filmagem estava um pouco mais embaçado, então a gente acabou premiando também a questão técnica. Então, parabenizar a doutora Ticiana De Francesco e o Rodolfo Freire de Araújo, lá da Escola Cearense de Oftalmologia, que foram aí os grandes vencedores da categoria principal. Então, um vídeo de uma catarata traumática, que tem sutura de córnea ali, eles tiveram que fazer uma rexis super difícil, porque a cápsula estava rompida, e também no final fez uma pupiloplastia, que aí é a cereja do bolo, né, que é o principal, que eu acho, desse vídeo, uma técnica que é até descrita pelo Ike, né, a Ticiana, que foi fellow do Ike Ahmed lá no Canadá, então uma cirurgia elegantérrima, sobretudo essa pupiloplastia. Então eu acho que está muito bem escolhido o vencedor do primeiro concurso de vídeos da Oft Review, né? Parabéns, Rodolfo, parabéns, Ticiana. Outro também, então, foi bem legal que os 3 que fizeram mais campanha, né, foram realmente os 3. O júri técnico concordou com o júri popular. Exato. Então, parabéns, Rodolfo, parabéns, Ticiana. Foi um vídeo lindo e a gente vai também entrar em contato depois para combinar de como enviar para vocês a caixa de faco. Então, a gente queria agradecer a presença de todos, esses eventos são sempre muito legais. Parabenizar todos os que mandaram vídeos, então os vídeos muito legais. Quem ainda não viu todos os vídeos dos finalistas, aproveita para dar uma olhada. E agradecer quem ficou com a gente aqui na live até agora, quem acompanha as discussões. Vocês são um público muito legal e a gente adora quando mandam comentários, perguntas, interagem aí com a gente. Show de bola. Coloca aí a mensagem do Rodolfo, grande campeão aí, só para finalizar, ó. Obrigado. Obrigado a vocês, pessoal. Um forte abraço, até a próxima e valeu! Boa noite a todos.